Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre o jogo de xadrez. É um jogo de tabuleiro, composto por peças brancas e pretas e um tabuleiro. O material e a cor das peças pode variar um pouquinho, mas de maneira geral a gente trata como pretas e brancas, ou brancas e pretas, brancas e negras, ok? O jogo consiste em dois exércitos, como eu falei, composto por um rei para cada lado, para cada exército, e a movimentação das peças acontece em combate, um combate virtual aí, e o objetivo é tentar derrotar o rei adversário. Toda vez que esse rei sofreu um ataque, a gente chama de cheque. E quando esse cheque não puder ser anulado, a gente diz que é um cheque-mate e a partida termina, tá bom? Para quem está sofrendo aí esse ataque, tá bom? Falando um pouquinho da origem do jogo de xadrez, o jogo de xadrez é um jogo muito antigo, e a gente não sabe ao certo a sua origem, mas indícios indicam que ele teve origem na Índia, e existem várias lendas a respeito do jogo de xadrez. A mais divulgada é sobre um sábio que foi contratado por um rei que tinha perdido seu filho, e aí esse sábio criou esse jogo de xadrez, e o rei aí ficou mais entusiasmado e quis presentear esse sábio, e o sábio, muito simples, como forma de pagamento, pediu ao rei que ele gostaria de ser pago através de grãos de trigo, da seguinte maneira: ele colocaria um grão de trigo na primeira casa, o dobro disso na segunda casa, o dobro da segunda casa na terceira casa, e assim por diante, alcançando aí um número de grãos imenso. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tabuleiro. O tabuleiro ele é composto por 64 casas. São 8 casas na horizontal, e 8 casas na vertical, formando as 64 casas. Essas casas elas são intercaladas, entre brancas e negras, ou claras e escuras, e existe uma posição correta para a gente colocar esse tabuleiro. Reparem que a minha direita, se eu estiver jogando aqui embaixo de brancas, ela é branca, essa casa aqui, tá? A mesma coisa acontece para quem está jogando lá de preto. Se a gente pegar a direita dele lá, é da cor branca. Então, essa diagonal, à nossa direita, essa diagonal maior, tem que ser na cor branca, tá bom? Se eu colocar o tabuleiro ao contrário e as negras aparecerem aqui, o tabuleiro está colocado incorretamente, tá bom? Bom, aí vocês vão me perguntar, mas eu tenho um tabuleiro e ele não tem esses números e essas letras. O que quer dizer isso? Essas letras e esses números colocados no tabuleiro para a gente anotar as nossas partidas, tá bom? Tem alguns torneios aí que é necessário a gente anotar as partidas, para saber o que aconteceu durante o jogo, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, porque a gente consegue jogar tranquilamente sem essas letras e esses números, mas é mais por forma de conhecimento, tá? Então, se alguém perguntar, mas para que tem? É para anotar e para a gente saber, então, qual é o nome de cada uma dessas casas, tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, essa casa aqui, ó, colocar uma peça aqui, eu sei que essa peça está na casa E3, tudo bem? Se eu colocar a peça lá, eu sei que essa peça está na casa C5, porque senão seria difícil da gente descrever cada um desses quadrados. Então, por isso que eles recebem aí cada uma das casas um nome, tá bom? De acordo com a sua linha e com a sua coluna. A anotação também é importante se a gente for querer analisar a nossa partida, ver onde a gente errou, onde a gente acertou, Tem uma maneira certinha para a gente fazer essa anotação, mas isso é um assunto para mais para frente, tá bom? Vamos falar então das peças. As brancas, então, a gente tem nesse nosso exército 16 peças, contando já o rei, tá bom? E como que a gente coloca essas peças no tabuleiro? Tem uma maneira certinha para a gente fazer isso. Então vamos colocar aqui, ó, a maneira mais fácil de a gente fazer é começar pelos peões. A gente tem 8 peões para cada exército, tá bom? Então ó, vamos começar colocando os peões, porque eles iniciam o jogo aqui na linha 2
para as brancas, tá bom? Então pode colocar lá os 8 peões na linha 2 para as brancas. E para as pretas, lá na linha 7, tá bom? Então esses são os peões e a gente vai colocá-los aqui na linha 7, peões negros, né, na linha 7. Bom, depois disso, a gente vai colocar as torres, que são essas peças aqui, ó. A gente disse que as torres ficam nas pontas para cercar, fechar o nosso exército, tá bom? Então, uma maneira fácil da gente relacionar aí aonde eu coloco ela. No canto, então, como se fosse para cercar o nosso exército. Do lado das torres, a gente vai colocar os cavalos, tá? Eu brinco com as crianças que a gente amarra o cavalo na torre para ele não sair correndo. Então é uma maneira de relacionar onde eu coloco o cavalo. Os bispos, também a gente tem 2, eles vão ficar do ladinho do cavalo. Também. E daí sobrou então essas 2 casas centrais aqui, que uma é para o rei e uma é para a rainha, ou melhor dizendo, dama, tá bom? E aí a gente vai inverter as cores então. Se eu tenho uma dama branca, ela vai ficar na casa branca. E o rei fica então na casa invertida, tá bom? Se ele é branco, ele fica na casa preta. Uma maneira fácil da gente lembrar é a dama, que é do gênero feminino, ela gosta de combinar. Então se a dama é branca, ela vai ficar na casa branca, tá bom? A dama preta vai ficar na casa preta. E o rei vai acompanhar aí, ficando aí na casa inversa, tá bom? Então essa é a maneira correta da gente colocar as peças no tabuleiro e preparar para a posição de combate aí para o início do jogo. Lembrando que as brancas iniciam o jogo toda vez, tá bom? Isso é regra. Então a gente sorteia, vê quem inicia com cada cor, né? Faz o sorteio para ver quem é branca, quem vai de brancas, quem vai de negras, tá bom? Mas as brancas sempre vão iniciar o jogo. Essa foi a nossa aulinha de hoje, então. Acompanhe os nossos vídeos aí nas próximas semanas, tá bom? Um abraço a todos, até mais.